Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. São 12h06. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um jeito, mas um hábito. Quanto mais você faz, mais você fica melhor naquilo que você está fazendo, mais você vai desenvolvendo a excelência. 12h07, chegando a equipe de jornalismo da Rádio Hora, altamente comprometida com jornalismo de qualidade e com muita seriedade. Nós vamos junto até às 13 horas, aqui na Rádio Hora, com o Marco Antônio Marrom no comando de áudio. Márcio Pena, operando vídeo para você ver, além de ouvir o nosso Giro Notícias. A produção de jornalismo de Alex Nantes e Rafaela Moreira, a direção de jornalismo de Arthur Mário, a direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues e eu, Gino Rondon, na apresentação, e eu cumprimento a todos em nome desta equipe maravilhosa. 12h07. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Falando ainda em educação, eu gosto muito, sou apaixonado por educação, final do ano chegando, as avaliações sendo feitas em todos os níveis escolares, muita gente se preparando para o vestibular, mesmo quem participou do Enem participou, mas ainda tem gente que participa do vestibular tradicional para ter acesso a uma faculdade, a um curso superior. E desde mamando, minha netinha vai formar agora sábado, primeiro ano maternal, ela vai passar para o primeiro ano, ela já está começando o processo de aprendizado. O outro vai do 5º para o 6º, o outro vai do 6º para o 7º, e a mais velha vai para o último ano de fisioterapia, já preocupada com a formação, com o trabalho, com o empreendedorismo, de como realmente aproveitar a profissão para tornar uma profissão, além de agradável para ela, de fazer o que ela gosta, ter escalabilidade no mercado, ganhar escala dentro da área que ela optou, que ela escolheu e que ela faz com muito amor. Então, final de ano, a gente está chegando, já vem ano novo, talvez nova escola, nova turma, novos professores, novos ensinamentos, e a gente tem que estar sempre nessa mudança, sempre buscando novas informações para transformá-los em conhecimento, em todos os níveis. Muita gente preparando para passar de ano, para encerrar o ano. Alguns, infelizmente, não vão conseguir passar de ano, vão ter que repetir, vão ter que, por algum motivo, ninguém está aqui para julgar ninguém, para acusar ninguém. Algum problema que aconteceu ao longo do ano e que fez com que a pessoa, a criança, adulto, jovem, adolescente, tenha que repetir o ano que vem para melhorar o aprendizado. É a lei da vida, faz parte. Eu acho que até que deveria ser mais rigoroso. As avaliações deveriam ser mais rigorosas para que o aluno não passe apenas pela média. Ah, tem que tirar 6 que é a média. Não, tem que tirar 7 que é a média. Não, vamos fazer acima da média para aprender mais e para fazermos a diferença no mercado de trabalho. Aproveite cursos, palestras, treinamentos, tudo que você tiver oportunidade para fazer, faça, que sempre você vai aprender alguma coisa. Eu conheço pessoas que vivem falando a vida inteira: ah, porque eu preciso fazer um curso de oratória, ah, porque eu preciso fazer um curso de finanças, ah, porque eu tenho que fazer um curso disso, um curso daquilo. Mas, gente, nunca faz. Sempre tem uma desculpa, sempre tem um problema que ela acaba relegando, deixando em segundo plano, deixando para depois, vai procrastinando, perdendo a oportunidade. E quem faz, quem age, quem tem atitude, realmente faz a diferença no mercado. Tá bom? Eu sou Gino Rondon e essa é a minha opinião. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12h11. Hoje é o Dia da Bandeira. Dia também internacional do homem. Nosso dia Marrom, nosso dia Márcio, Alex, o Dia Internacional do Homem.
Eu achei que fosse dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, mas é hoje, né? Brincadeira à parte, Dia da Bandeira e Dia Internacional do Homem. 12h11. Vamos dar um giro com Humberto Ferretti pelo agronegócio? Ele vai falar do preço do frango, que voltou a subir, o boi gordo também fica mais caro e as vendas do milho produzidos este ano estão quase no final. Humberto Ferretti. A combinação começo de mês e feriado fez as vendas de frango ganharem força nos últimos dias e puxou os preços para cima na primeira metade de novembro. Dados do CPEA apontam, por exemplo, que no atacado, em São Paulo, a asa congelada chegou a ser vendida a quase R$ 8,50 o quilo, de média, pouco antes do feriado. É o maior valor nominal registrado desde que a pesquisa começou a ser feita há 15 anos. Outro fator que puxou o preço do frango é o fato de que a carne bovina também está mais cara. A Scott Consultoria diz que a cotação média da arroba do boi gordo nos últimos dias chegou a R$ 195, com picos de mais de 200. Ciente do bom momento, muito pecuarista decidiu segurar as vendas para pressionar ainda mais o mercado. Com isso, a programação de abate nos frigoríficos de São Paulo, por exemplo, é de no máximo 3 dias. E produtores de milho do Mato Grosso venderam quase toda a safra 18-19. Para ser exato, o IMEA fala em 95,4% da colheita já comercializados. No caso do ciclo 19-20, o ritmo de negócios é lento. E de cada 10 toneladas a serem produzidas, entre 4 e 5 apenas foram vendidas. Muito agricultor tirou o pé e está de olho, por exemplo, na disputa China-Estados Unidos, no clima e na possível falta de milho até o fim da entre-safra. Giro Notícias. Com Gino Rondon. São 12h13, 12h13, vamos dar um giro pela redação com Rafaela Moreira. Boa tarde, Rafa, tudo bem? Boa tarde, Gino, tudo bem sim, Quais boa são as tarde, novidades? ouvintes da Rádio Hora. Gino, 2020 tá aí, né? Tá chegando e é preciso começar a organizar a vida escolar das crianças e adolescentes. Falei isso no comentário, coincidentemente. Pois é. As avaliações estão sendo feitas e o pessoal tem que estar preparado para o ano que vem. Vai lá. Pois é, para os pais que desejam colocar seus filhos em uma escola particular, o Procon-MS fez uma pesquisa de mercado para conscientizar a população sobre os preços das mensalidades. Para as crianças pequenas que vão começar a frequentar a escola ano que vem, as opções de mensalidade para o ensino fundamental 1 vão de R$ 480 a R$ 2.434, Gino, para o mesmo período, sendo ele integral, quando as crianças passam um dia todo na escola desenvolvendo atividades. Eles dão ouro também lá na escola? Será? Pois é. Diamante? Os valores das mensalidades do ensino fundamental 2 começam por R$ 915 em período integral e vão até R$ 2.385 no mesmo período. A pesquisa do Procon foi realizada em 57 estabelecimentos de ensino de Campo Grande. Foram abordados valores desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. Os preços diz respeito aos valores de 24 de outubro a 14 de novembro de 2019. Por isso é necessário fazer uma boa pesquisa, né, Gino? E optar pelo que cabe no bolso, porque existe realmente uma variação. E tem educação de qualidade com preço mais acessível, até na escola municipal. Até na escola pública, não só municipal como estadual, tem qualidade. Eu me lembro, bom, tudo bem que mudou bastante. Na minha época, as mais disputadas para o ensino fundamental e médio eram as escolas públicas. Aqui em Campo Grande, aquele colégio que tem na Afonso Pena, Constância, eram mais procurados. Vinha o Dom Bosco, o Oswaldo Cruz, o Colégio das Irmãs, que a Márcia, quando surgiu, eram os tradicionais. Mas esses colégios estaduais eram top dos top dos top. Em Corumbá era o Maria Leite, que era super disputado. Tinha o Santa Teresa, que também tinha convênio com o Estado, como Dom Bosco aqui, né? E tem que procurar realmente... Tem sim. E hoje em dia tem muita opção, Gino. Essa variação de preço igual a
como eu disse na notícia, 57 estabelecimentos foram analisados. De 400 e pouco a 2.000 e pouco. Vai do ensino fundamental é de 480 a 2.434 reais. É uma diferença grande de valor, por isso é necessário fazer uma pesquisa. Tem mais, Rafa? Tem mais notícia? É isso hoje. Obrigado, até amanhã. Bom descanso, boa aula para você, tudo de bom. São 12 horas e 16 minutos. Tite fez 5 mudanças no time titular, deixou a seleção brasileira mais leve e conseguiu encerrar a série de 5 partidas sem vitórias na temporada. Tudo isso com uma boa atuação para neutralizar o astro Sol e bater a Coreia do Sul por 3-0 no amistoso disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Os gols foram marcados por Lucas Paquetá, Felipe Coutinho e Danilo. O segundo, anotado por Coutinho, fez com que fosse derrubado um jejum de 5 anos sem gols de falta na seleção brasileira. O último gol de falta havia saído em 5 de setembro de 2014, dos pés de Neymar contra a Colômbia. Portanto, depois aí de uma série de jogos sem ganhar, a vitória tranquiliza um pouco a seleção brasileira, que ganhou hoje pela manhã e dá uma tranquilidade também para o Tite, que estava sendo assado à frente da seleção brasileira como técnico. 12 horas e 17 minutos, 12 e 17. Atenção da Bolívia, atrasa a compra de fábrica de fertilizante por russos. Essa situação lá, vão fazer a eleição, a saída do Evo Morales, continua ainda uma onda de violência e isso tudo fez com que a compra de fábrica de fertilizante por um grupo russo fosse atrasada. 12 horas e 18 minutos, dólar atinge R$ 4,20. É a maior cotação desde o Plano Real. Vamos agora com... Tem alguém na linha já, Marrom? Ainda não? Então vamos trazer a informação do João Vitor Faedo com as dicas de finanças pessoais para você que está ligado aqui no Giro Notícias. Olá, meus amigos ouvintes, como vocês estão hoje? Tudo bem? Hoje quero falar com aqueles que estão pensando em casar. Porque quando pensamos no casamento, a festa, o buffet, decoração, lua de mel e mais um tanto de coisas, logo vem uma imagem em nossa mente. Um monte de dinheiro que tudo isso deve custar, não é mesmo? Infelizmente, muita gente desanima nessa... Chega até em desistir de celebrar seu casamento por conta do dinheiro que ainda não possui. Quero te encorajar a não limitar os teus sonhos por conta do dinheiro. Sonhe e também planeje. Planejamento é fundamental. Comece estabelecendo um teto para os teus gastos. Coloque na ponta do lápis cada detalhe e seus valores. Comece com antecedência. O tempo, nesse caso, pode te ajudar a parcelar os compromissos até o grande dia. Você pode também criar novas fontes de renda para que você gere recursos específicos para o casamento. A dica mais importante é: não entre em uma vida a dois com dívidas. Os noivos precisam estar alinhados nesse detalhe, porque é muito melhor não ter algum item de decoração ou algum outro adereço que entrar em uma nova fase da vida carregando uma dívida. O casar é uma bênção. Faça a festa e tudo mais que sonhar também ser uma bênção e não um peso. Enfim, celebre a sua vida, celebre o seu casamento. Até a próxima. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Se você é empresário do comércio, serviços ou da indústria, se tem uma startup ou é um jovem empreendedor, o Sicoob tem as melhores soluções para seu negócio, com taxas e condições que só a maior instituição financeira cooperativa do Brasil pode oferecer. Afinal, aqui a gente compartilha os resultados e se une para você chegar mais longe. Se é mais em conta, é mais na sua conta. Sicoob, faça parte.
Quarta edição do Prêmio Internacional Africa Friends será realizado pela primeira vez em Campo Grande, nos dias 19 a 21 de novembro, mês da consciência negra. O evento é gratuito e aberto para o público em geral. Evento reunirá autoridades de 6 países para homenagear afro-brasileiros com atuação social de destaque. A programação está no site www.africafriends.com.br. Vou de casa! A caminhada é longa, mas as visitas continuam. Em tão pouco tempo, o programa Criança Feliz já realizou mais de 23 milhões de visitas, levando informação para mais de 2.700 cidades do país. Ação que ajuda no desenvolvimento infantil, reduz a desigualdade social e gera muito mais oportunidades no futuro. Saiba mais sobre o programa em cidadania.gov.br/Criança Feliz. Ministério da Cidadania, Governo Federal. Campo Grande agora tem uma escola 100% cristã com programa bilíngue. O IEDUCA, Instituto Educacional Atos de Amor, oferece a crianças de 4 meses a 5 anos de idade educação infantil em ambiente bilíngue com metodologia da International School. Eleito o melhor programa do Brasil e material confessional do sistema Mackenzie de ensino. Informações 33429000 ou 993315032. Site ieduca.org. IEDUCA, conhecimento para a vida, valores para a eternidade. Matrículas abertas. Megaton Autoescola, um novo conceito no seu processo de habilitação. Instrutores treinados, carros modernos, tudo o que você precisa para tirar sua habilitação. Agilidade, transparência, atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua José Antônio, 1778, próxima à Igreja Universal. Conquiste sua independência. Dirija você mesmo. Venha para a Megaton. Rua José Antônio, 1778, próxima à Igreja Universal. Megaton Autoescola. Telefone 3028-6846. 3028-6846. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Noite com Deus. Todas as quartas, às 9 da noite, aqui na Rádio Hora. Para quem ora e adora a toda hora. Ah, não, de novo! O que aconteceu? Ah, meu pacote de dados expirou. Eu queria acompanhar o jogo pelo celular, né? Ouve no rádio, Ah, legal. Cadê o rádio? No seu celular. É só ligar o FM dele. Vai ouvir em tempo real. Menina, é mesmo? Para se divertir sem pagar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. 92 FM. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12h24, 12h24. O movimento evangélico debate a atuação em defesa dos valores cristãos na política e na sociedade. Um Congresso Nacional do FENASP acontece em São Paulo. Geração Profética, a resistência somos nós. Vai acontecer dia 20 de novembro na Igreja Mema, o Congresso Nacional do FENASP, que é o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política. E nesse momento eu converso com o Wilton Acosta, ele que estará participando lá do evento e vai dar maiores detalhes sobre o FENASP. Boa tarde, Wilton. Boa tarde, Júlio. Satisfação falar com você e com os ouvintes do Giro Notícias. Prazer é nosso. FENASP acontece dia 20 agora de novembro, lá em São Paulo. Fala um pouco do congresso, desse grande evento evangélico, Wilton. Legal, eu já estou em São Paulo, já nos preparativos. O FENASP ele foi criado na década de 2000, ali em 2002 mais ou menos, quando já se discutia a possibilidade da tributação das igrejas. A partir desse momento, a gente criou um fórum nacional para ficar acompanhando toda e qualquer iniciativa que pudesse ter uma relação com a igreja, com valores, com família, com aquilo que a gente acredita que é valor cristão no país. E de lá para cá, a gente vem percorrendo o Brasil, realizando os congressos estaduais aí em Campo Grande, vários congressos nós realizamos. E hoje a gente faz o Congresso Nacional. Aliás, amanhã, dia 20, nós estamos realizando esse Congresso Nacional, com participação de mais de 20 estados presentes, já com mais de 3 mil inscritos no Congresso, preletores
tanto líderes eclesiásticos quanto parlamentares do nosso segmento. Então será um grande encontro, um grande congresso para a gente alinhar a nossa posição estratégica na nação diante dos valores que nós acreditamos, gente. O Wilton, esse congresso, o idealizador desse fórum, atual presidente da CONCEPAB, é o bispo Robson Rodovalho, da Igreja Sara Nossa Terra de Brasília, né? Isso. Ele já foi deputado, inclusive, lá em Brasília, e ele tem uma rede de rádio, televisão, TV Gênesis, tudo, e é uma pessoa, ele é um físico de formação. Eu já tive a oportunidade de visitar as dependências da Igreja Sara Nossa Terra em Brasília, já tive por diversas vezes com ele em Cuiabá, participando de congressos, onde eu ministrei também palestras, e sou fã realmente do bispo Robson Rodovalho. Ah, que legal. E ele estará lá presidindo, ele é o responsável, ele estará lá em São Paulo também. Ele é o presidente da CONCEPAB, é a Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil. O FENASP, ele foi o idealizador tanto da CONCEPAB quanto da APEB, que é a Associação dos Parlamentares Evangélicos. A CONCEPAB hoje agrega os conselhos, né, municipal e estadual. E o bispo Rodovalho é o nosso presidente dessa confederação. Uma confederação que já tem atuado bastante no Brasil também, fortalecido o papel dos pastores na sociedade. A CONCEPAB é a única instituição hoje que consegue mover um adinho em nome hoje dos evangélicos do Brasil. E ele é o nosso idealizador desse movimento, dessa luta toda de defesa do evangelho no Brasil. Eu estou tendo o privilégio hoje de presidir o Senado Nacional. Meu mandato acaba exatamente no Congresso agora. Estou há 5 anos à frente. E, enfim, para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande poder participar de um movimento desse, né, Vini? Então, eu estou vendo aqui no release, vai ter a presença do ministro Onyx Lorenzoni, do vice-presidente da Deputados Republicanos, deputado Marcos Pereira, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Silas Câmara, o ex-senador Magno Malta, ex-deputada Fátima Pelais, né? Além de destacadas lideranças evangélicas, como os bispos Lúcia, que é esposa do Robson, o próprio Robson, o apóstolo Estevam Hernandes, também vários pastores, Samuel Câmara, a sua presença, o Wilton Acosta, o Edson Rebustini. Vai ser um evento realmente marcante, né, Wilton? Marcante. Acho que a gente conseguiu pela primeira vez, é a primeira vez, na verdade, que a gente consegue reunir, colocar toda essa liderança num local só. Serão 4 painéis estratégicos de temas que a gente considera importante para o debate. Por exemplo, um dos painéis nós vamos falar sobre a violência doméstica. Esse painel, por exemplo, será ministrado pelo próprio senador Magno Malta, que vai falar sobre a defesa da criança, a luta, o combate à pedofilia, maus tratos, bullying. O apóstolo Estevam fala sobre a violência contra a mulher, que é um problema hoje das nossas igrejas. Tem pesquisas apontando que 40% das mulheres que têm denúncia diagnosticada estão dentro do segmento evangélico. Então, para nós é uma coisa muito ruim que a gente precisa trabalhar, né, de maneira bem efetiva, né? E o pastor Samuel Câmara, que é hoje o presidente de Deus no Brasil, líder lá no estado do Pará, ele vai falar sobre as consequências causadas na vida de um homem e de uma mulher, né, causadas pela violência. Então, um painel riquíssimo. E nós temos outros painéis, por exemplo, como a igreja como instrumento de transformação e combate à corrupção. Esse painel, por exemplo, será feito pelo pastor Edson Rebustini, é a liderança de uma enorme igreja no Brasil, né? Um homem aí televisivo há muito tempo. Ele fala sobre esse papel da igreja na transformação da sociedade. O Theo Hayashi também vai abordar nessa mesma linha. E depois o doutor William Douglas, juiz federal, escritor, um homem muito preparado, que vai estar falando sobre o combate à corrupção e o Estado laico. Então nós vamos ter 4 painéis, Gino, de bastante profundidade. Eu tenho certeza que nós sairemos ali com um acúmulo muito grande de informação. Muito bom. Quem tiver interessado ou quiser, pode participar do evento, é aberto, né?
quem tiver interesse, pode entrar em contato com você, Wilton? Tem algum site? Qual o endereço eletrônico? É o fenascsaopaulo.com.br. Nós estamos saindo com ônibus, nós estamos indo com a comitiva de 60 líderes do Estado. Sai um ônibus hoje, mais uma turma que vai de avião, né? Bispo Tonete, apóstolo Edmilson, apóstolo Edilson, pastor Ronaldo, apóstolo Toninho, apóstolo Sandinha. A nossa liderança de Mato Grosso do Sul, do interior e da capital, estão vindo para São Paulo para participar desse encontro. E está saindo um ônibus hoje às 16 horas. Eu acho que não tem mais vaga desse ônibus. Mas, de repente, poderia fazer um contato conosco, não sei. Eu não posso dizer se tem vaga. Eu acredito que não. Mas está aberto. O evento é aberto para todos, né? Uhum. Ok. Muito obrigado e sucesso lá no evento. Tá bom, Wilton? Obrigado. Quero agradecer você, a paciência do público, dos seus ouvintes. Agradecer ao Luciano, que sempre disponível. A gente está pautando a pauta evangélica e cristã aí na rádio. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém. Amém, sucesso, boa viagem a todos que vão participar desse congresso lá em São Paulo. São 12h32. Minha convidada e entrevistada aqui no estúdio é Suilene Campos, pedagoga, psicóloga, que vai falar de educação aos filhos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gino. É um prazer estar aqui na Rádio Hora nesse momento tão importante que nós estamos vivenciando nessa área, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta tarde. Prazer tê-la aqui no programa para falar sobre esse tema tão importante, tão necessário e complicado, que é a educação dos filhos, né? Você, como profissional, deve saber. Como é que é a tua atuação? Você atua em escola, em entidades, clínica você não atende? Não, eu sou diretora de uma escola, eu trabalho numa escola, então assim, a gente vivencia muitas realidades nessa área dentro de uma escola. E também dou suporte a algumas outras escolas com palestras e reuniões com pais. E você já está na estrada, você é aqui de Campo Grande mesmo, você sempre atua aqui? Sim, sou de Campo Grande e estou na área da educação há mais de 30 anos. Como pedagoga e depois você fez psicologia, hoje é pedagoga e focada na educação aos filhos. Sim. Como é que é hoje, por exemplo, complicado, né? Criar filho no mundo onde o bichinho já nasce com chip, é o dia inteiro, ele quer se deixar, ele quer ficar 24 horas no celular, no tablet. Isso é ruim, é prejudicial, né, Suilene? Sim, todas as pesquisas têm demonstrado que isso tem sido muito prejudicial para as nossas crianças. Logo que iniciou o programa, você estava falando sobre que nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente, né? Eu peguei uma fala sua nesse sentido. Você desenvolve fazendo repetidamente. Exatamente. Então, assim, o que as nossas crianças estão deixando de fazer quando elas ficam o tempo todo nos eletrônicos? Elas estão deixando de brincar, elas estão deixando de relacionar-se. Algo fundamental para que a gente se saia bem na vida adulta, e não só na vida adulta, no dia a dia. Né? O fato de estar muito tempo nos eletrônicos tem sido prejudicial para as nossas crianças em todos os sentidos, na área da atenção, e isso tem sido, assim, digamos, há uma preocupação muito relevante nesse sentido. Inclusive pro adulto também, né? O excesso, tudo que é em excesso, até remédio, faz mal. E a gente vê que hoje, você quer acalmar a criança, você joga o celular na mão dele. Começou qualquer birra, dá o celular, ela liga o videozinho, aí ela acalma. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Na verdade, a gente precisa oportunizar às crianças tempo de aprendizado. E como é que você aprende? Se relacionando com o outro. Tendo contato com o outro. Se eu tenho contato apenas com o meu celular, eu domino ele. Então, eu perco um joguinho, eu recomeço ele para que eu possa ganhar. E isso não faz com que essa criança seja, por exemplo, saiba lidar com os conflitos do dia a dia. Esses dias alguém me perguntou, mas o meu filho joga e está acontecendo determinado problema, mas o filho do vizinho joga e não acontece. Então a gente tem que ter um cuidado, porque existe também uma predisposição, né? Pode ser que você deixe o celular com o seu filho muito tempo e talvez não aconteça nada, mas se você deixar, pode acontecer também.
Então tem que ter esse cuidado. Tem que ter o equilíbrio, limite, né? Tem que O ter equilíbrio. Para brincar, tem que ter o tempo de estudar, tem que ter o tempo de se relacionar. Eles vão na bronca, vão reclamando e tudo, mas pai e mãe tá ali para... E aquele ditado, Suilene, estou conversando aqui com a pedagoga e psicóloga Suilene Campos sobre educação aos filhos. Eu tenho um casal de netos de cada filha. Pai e mãe criam, vó e vô estragam, pai e mãe consertam. Por algum tempo eu vivi dentro desse pensamento, até o momento que eu falei, não, isso aí está errado. Vô e vó também tem que ensinar, tem que educar, tem que... Eu falava, não, aqui na minha casa vale tudo. Ah, não pode comer doce lá na sua casa, aqui pode. Ah, é só fim de semana. Não, aqui não. Mas eu estava errado, eu estava agindo de uma forma errada, né, Suilene? Sim, eu acredito que vô e vó, eles são complementares na educação dos pais. Precisam respeitar aquilo que os pais impõem aos filhos, para que essa criança possa crescer de forma saudável. A criança ela não possui recursos ainda para fazer determinadas interpretações. Isso eu posso, a minha avó deixa ou meu pai não deixa. Então, os avós eles são complementares na educação dos filhos e devem respeitar aquilo que os pais dizem. Mas para isso tem que ter o diálogo, tem que ter esse entendimento entre os avós e os filhos, né? Sim, deve haver o diálogo entre os filhos, porque o que está acontecendo hoje? Os pais trabalham, né? E as crianças muitas vezes ficam pela responsabilidade dos avós. Então, assim, como é que você não vai contribuir nessa educação se você está cuidando daquela criança? Então tem que ter realmente o diálogo, a compreensão para ter a ação. E uma educação complementar. O que você quer para o seu neto? Onde você quer que o seu neto chegue? É importante os avós se fazerem essa pergunta. Você vai abrir mão de uma educação eficiente para o seu neto? Você vai abrir mão daquilo que você quer para a vida dele? Então, quando você faz aquilo que ele quer ou não impõe um determinado limite, você está abrindo mão de algo muito importante para que ele consiga permanecer com sucesso na vida. E o pai e mãe totalmente despreparado que nós vemos hoje no mundo, como é que age com essas crianças? A escola não tem esse papel que cabe a pai e mãe, a educação de ética, de respeito aos mais velhos, de tudo, e cabe à escola o ensinamento do seu desenvolvimento intelectual. E quando ele não tem em casa, só a escola não é suficiente, né? Não, só a escola não é suficiente. Hoje, tudo que tem acontecido na nossa sociedade, a falta de referência tem trazido muitas consequências para dentro da escola, né? Então, isso tem sido pejorativo, isso não é legal. A escola hoje, ela precisa, assim, de uma certa eficiência para estar dando conta do que tem acontecido. Os professores precisam de muitas habilidades, mas eu costumo dizer, Gino, que é importante criar redes de apoio. Então, se chega uma criança na escola, né, o professor identifica aquela criança que tem dificuldade comportamental, por exemplo. A gente precisa identificar essas causas, né, desse mau comportamento e chamar esses pais para responsabilidades. Porque eu acredito que os pais são os maiores treinadores dos filhos. São eles que incutem as primeiras experiências. Que vem através do exemplo. Exatamente. Se eles não dão exemplo, como é que o filho vai aprender? Os pais, as figuras parentais, aqueles que cuidam das crianças, são os treinadores. Hoje fala-se muito em coach, fala-se muito em treinadores que estão treinando os adultos, não é mesmo, para o mercado de trabalho, que estão ensinando essas pessoas a se manterem no mercado de trabalho e se destacarem, não é mesmo? Mas os maiores treinadores são os pais. Hoje a BNCC, existem alguns elementos que foram incutidos nas bases nacional comum das escolas, para que, por exemplo, empatia
um elemento que foi incutido, que precisa ser trabalhado dentro da escola. E o que é empatia? Você se colocar no lugar do outro, você compreender o que o outro está sentindo. Porque se eu tenho empatia pelo meu colega, eu não vou praticar bullying com o meu colega. Né? Então, assim, os pais são os maiores treinadores. Eu acredito que os pais, eles dão identidade e destino para os filhos, de acordo com aquilo que eles querem, de acordo com aquilo que eles elegem para os seus filhos. Depende muito do relacionamento dos pais e filhos. Mas tem muito problema, tem muita dificuldade, você que atua nessa área dentro das escolas, de ter esse casal com esse perfil para ter esse relacionamento com os filhos, né? Sim, eu acho que isso é um grande desafio. Mas é importante trazer esses pais para a responsabilidade. Buscar ajuda. Se você não está conseguindo ajudar o seu filho para que ele tenha um comportamento, digamos assim, assertivo em determinados ambientes, é possível auxiliá-los e ajudar. Porque, Gino, a criança é criança, né? Você falou agorinha assim de dar um celular, as crianças estão com o celular na mão o tempo todo. É importante que os pais tenham um tempo de qualidade com as crianças. Não é só dizer eu te amo, mas essas crianças precisam se sentir amadas. Nós temos hoje um número de adolescentes fazendo tantas coisas, né, com automutilação. Por quê? Porque às vezes os pais até dizem eu te amo, mas esse adolescente não se sente amado. Não tem o percebível, né? Não tem. Eles estão com um vazio dentro deles, que é muito importante ter essa percepção de perguntar para si mesmo, eu como pai, ou eu estou conseguindo transferir para o meu filho o meu sentimento de que eu realmente o amo? Eu estou conseguindo transferir esse meu sentimento para o meu filho com atitudes ou é só palavras? E aí quando o filho fala, você não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, e ainda o pai ou a mãe zangam com o filho, ficam bravos, não quero que você fale isso, não sei o quê. Ele está externando, ele está mostrando aquilo que ele está sentindo, ele está pedindo socorro, ou ele fala. É muito importante nós percebermos, a gente validar a emoção dos nossos filhos. Eu costumo dizer assim, os nossos filhos, o tempo todo, os nossos netos, se eles estão reclamando de algo, se eles trazem alguma situação conflituosa para a gente, geralmente, ou você pega aquilo e não dá valor, ou você maximiza demais. Vamos supor uma briga na escola. O Joãozinho chega lá, mamãe, hoje fulano me bateu. Às vezes a mãe fala, isso não foi nada. Ou vai lá na escola e quer bater no Joãozinho, certo? Então isso é muito comum acontecer nos dias de hoje. O que é importante? Validar essa emoção. Chegar, assim, nós temos emoções o tempo todo. E geralmente, Gino, o que a gente faz? A gente, quando você está no trânsito, às vezes você não sente raiva, você não é verdade? As crianças também sentem isso. Então, é muito importante que os pais... Filho, eu sei que você está com raiva nesse momento, ou eu sei que o coleguinha te bateu, mas o que antecedeu? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais? Nesse momento, quando você está validando essa emoção do seu filho, você está dizendo para ele, olha, você é capaz de resolver isso, em especial quando são entre pares. Suponhamos duas crianças de 6 anos de idade, aí seu neto chega em casa e reclama para você. Você vai lá na escola bater no outro garoto? Ou você vai lá reclamar na direção da escola? É muito importante você trabalhar no seu filho a autonomia. E são nesses momentos que você valida isso. São nesses momentos que você valida no seu filho essa autonomia, essa tomada de decisão. Precisa, né? São 12h45, estou conversando com a Suilene Campos, pedagoga, psicóloga, falando de educação aos filhos. Nós vamos dar um giro aqui com as notícias com a Sig Eichmeyer, que fala do crescimento de 6%. O setor de franquias tem o menor índice de fechamento de lojas. Isso é muito bom
Vamos lá, siga. Setor de franquias nacional registra crescimento de 6,8% no faturamento na comparação com 2018. No acumulado de 12 meses até outubro, foram arrecadados 182 bilhões de reais. Os dados são do estudo Desempenho do Franchising Brasileiro, divulgado pela Associação Brasileira de Franchising, a ABF. Entre os segmentos, o maior destaque estão casa e construção, moda, comunicação, informática e eletrônicos, hotelaria e turismo. O setor responde por 2,6% do produto interno bruto brasileiro e também é um dos que menos fecha lojas. O estudo mostra que no terceiro trimestre do ano, o índice de abertura de lojas foi de 4,3% e o de fechamento de 1,4%. De acordo com o Correio Brasiliense, o levantamento da ABF também aponta que de julho a setembro, o setor criou 1.342.000 postos de trabalho formais, uma alta de 4%. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Para você que quer começar o dia de bem com a vida, preparamos um café abençoado com o melhor do sertanejo gospel. De segunda a sábado às 5 da manhã, Café da Hora. São 12h47. Faça parte do maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil. Sicoob União Mato Grosso do Sul. Para você, pessoa física, para você que tem sua empresa, pessoa jurídica, para você que trabalha com agronegócio, linha de crédito, financiamento, para agricultura familiar. Sicoob União Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, na galeria Via Parque, na Via Parque também na Euclides da Cunha 432, no Jardim dos Estados, e uma agência em Sidrolândia. Sicoob União Mato Grosso do Sul. Rádio Hora 92 FM. O Colégio Cristão Aliançados é um colégio bilíngue e conta com um renomado sistema de ensino Mackenzie, além de aulas de balé, futsal e natação. Matrículas abertas. Fone 3046-7326. Colégio Cristão Aliançados, um colégio genuinamente cristão. Pensou em jeans? Pensou Alternativa Modas. Pensou Alternativa Modas. Calça jeans masculina R$25. É isso mesmo, R$25. Calça jeans feminina R$35. O melhor preço da cidade está aqui. Faça-nos uma visita e confira as nossas ofertas. Avenida Manuel da Costa Lima, 1100, no bairro Piratininga. WhatsApp 991736634. Alternativa Modas. Há 12 anos atendendo a sua família. 100% gospel. Rádio Hora. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para a sua família e para os seus amigos, em horário de almoço para um dia corrido. Aos finais de semana tem pintada urucum, o mais famoso da cidade, pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. 92 FM. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12h50. As empresas de telefonia Claro, TIM e Oi serão investigadas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul em razão das constantes quedas e interrupções dos serviços de acesso à internet móvel entre setembro e novembro deste ano em Corumbá e Ladário. Realmente ficou mais fora do ar. Queimou um pedaço da fibra ótica e tal, mas independente disso, sempre houve problema nas redes sociais, na internet de um modo geral,
lá para Corumbá. E agora o Ministério Público vai investigar por que nesse período as empresas ficaram tanto tempo com a queda de internet fora do ar, tá bom? São 12 horas e 51 minutos. Para você que precisa liderar uma reunião, para você que precisa dar uma palestra com excelência, curso de oratória que estarei ministrando agora, começa quinta-feira, dia 21, dia 22 à noite e 23 sábado, das 8 às 13 horas, na ESA OAB, Escola Superior de Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil. Lá na ESA OAB estarei ministrando esse treinamento agora. E por falar em OAB, vou conversar neste momento com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Mansur Elias Carmouche. Teve uma reunião agora pela manhã com o presidente do Sindicato Rural sobre o aumento de impostos acontecido aí pela Assembleia, votada pelos deputados, e que eles estão nesse movimento, nessa parceria OAB, Sindicato Rural de Campo Grande, para derrubar esse aumento. Boa tarde, doutor Carmouche. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi o resultado da reunião hoje pela manhã com o presidente do Sindicato Rural? Hoje pela manhã recebemos o presidente do Sindicato Rural, que nos trouxe essa demanda relativa ao aumento do Fundersul, né? Nós recebemos esse requerimento do sindicato, né, rural Grande Cordinho, para que a gente possa dar início aos estudos para análise desse aumento deste fundo que foi feito pela Assembleia Legislativa, né? Então agora nós vamos encaminhar para a Comissão de Agronegócio e também para a nossa Comissão de Direito Tributário para análise técnica desse fundo e também do aumento que foi dado. E aí, se for o caso, nós ajuizaremos uma ação. Doutora Carmouche, essa reunião que vocês tiveram com o Sindicato Rural, quais são os próximos passos agora? Vocês têm um documento? Já foi encaminhado para essas comissões de Direito Tributário e do Agronegócio para fazer análise da viabilidade técnica, inclusive desse questionamento. Entendeu? E aí nós vamos analisar do ponto de vista jurídico se tem fundamento, se tem constitucionalidade e se também tem legalidade neste aumento da forma com que foi feito pela Assembleia Legislativa. Esse aumento... Aí após isso, aí nós vamos levar para o Conselho para que, se for o caso, seja ajuizada uma ação. Esse aumento partiu do governo estadual ou foi uma iniciativa de algum deputado da Assembleia Legislativa? Acho que foi do governo, né, doutor? Foi do governo, acho. Foi do governo. E aí a Assembleia aprovou. Caminha para a Assembleia aprovou e agora volta para a sanção do governador. E essa aprovação, eu vi alguns outdoor na cidade contra o aumento do Fundersul, contra o aumento desse imposto, para que os deputados não votassem. Mas, infelizmente, os deputados, na hora de pedir voto, dizem, prometem, choram e sapateiam, dizendo que eles irão atender às demandas da população. Mas na hora da ação a gente sabe que não funciona assim. Como foi agora, em que pese várias frentes contra esse aumento, eles foram favoráveis e aprovaram atendendo essa solicitação do governo, do governador Reinaldo Azambuja e da sua equipe. E agora a OAB, junto com o Sindicato Rural de Campo Grande, e deve ter também outros órgãos que deverão se juntar, talvez, para tentar derrubar esse aumento, atendendo até o que o povo não aguenta mais, o que produtores não aguentam, e ainda vem mais aumento de impostos, né, doutor Carmouche? A OAB ela é terminantemente contra o aumento ou criação de qualquer tipo de imposto de tributo, tá? Primeiro. E toda vez que tem uma reclamação dessa, nós nos sentimos na obrigação de questionar esses aumentos, se eles são legais, se eles são constitucionais, abusivos, tudo isso é objeto do nosso questionamento. Então nós, atendendo essa demanda, fomos procurados pelo sindicato e nós vamos fazer essa análise técnica para ver o cabimento de uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar esse novo aumento. Existe a possibilidade, então, né, doutor Carmouche? Sempre.
Lógico, o judiciário tem uma outra visão de analisar a questão, né? Então, aí ele vai analisar do ponto de vista jurídico, da constitucionalidade, vai analisar do ponto de vista técnico, né? Esse é o cabimento da participação da entidade nesse questionamento. Tá ok. Dr. Carmucci, muito obrigado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, passando aí para os ouvintes da Rádio Hora, o resultado dessa reunião da OAB, através do presidente, Dr. Carmucci, falando aqui no Giro Notícias, com o Sindicato Rural de Campo Grande. Sucesso nessa empreitada, Dr. Carmucci. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. São 12 horas e 56 minutos. Eu estou conversando com a psicóloga e pedagoga Suilene Campos, falando de educação aos filhos, que é muito difícil. A gente estava falando assim, falamos rapidamente sobre a automutilação. Existem muitas crianças que chegam a esse estágio, você atuando dentro das escolas, é percebível isso, a criança começando, e isso leva para o suicídio, não é, Suilene? Então, a gente tem vivenciado, tem sido muito comum isso, os professores estão bastante atentos. E os pais devem estar muito atentos. Na maioria das vezes, é a escola que comunica aos pais. Pai e mãe não percebe isso. Quando ela percebe. Então, você percebe um aluno num tempo muito quente, indo com roupas compridas, com blusas de manga. Então, você precisa estar atento para saber o que ele está escondendo, né? É muito importante que os pais busquem ajuda quando eles descobrem isso. E não faça nenhum pré-julgamento, para que ele não feche as portas do diálogo com os filhos. Porque se tiver alguma reação do pai e da mãe, a criança vai recuar e vai ficar na dela. E isso é uma forma assim desestruturada do adolescente minimizar a sua dor emocional. É uma forma totalmente desajustada dele buscar algo para minimizar aquela dor emocional que ele está tendo. Então, assim, é muito importante, primeiro, os pais não julgarem, porque, na verdade, eles não estão querendo chamar atenção, porque se eles quisessem chamar atenção, eles mostrariam e eles escondem, né? Então, é importante... É uma forma da comunicação dele. Gente, eu estou pedindo socorro, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo algum tipo de abuso, alguma coisa E é necessário ter um olhar, buscar ajuda profissional e compreender o que é isso também. Por que está acontecendo tudo isso? O que é essa automutilação, né? Eu digo assim que a primeira coisa é os pais não fecharem as portas e buscar ajuda, né? A segunda coisa é compreender por que isso está acontecendo, a causa disso, né? É importante saber que, por exemplo, quando o adolescente ele se automutila, ele ativa uma área no cérebro dele e que secreta alguns hormônios que traz assim uma certa tranquilidade, um certo relaxamento. Então, buscando essa tranquilidade, esse certo relaxamento, o adolescente faz isso. Mas o que acontece? É algo momentâneo. Então, depois que ele faz isso, ele vai perceber que aquilo foi momentâneo, ele teve aquela calmaria por aquele período pequeno, né? Só que ele vai ficar com aquela cicatriz também. Então, gera culpa e gera a cicatriz. Como é o caso da droga. Sim. Que ele procura, é aquela falsa felicidade, aquela coisa momentânea, que a hora que acaba, a realidade volta, e aí onde ele volta a fazer uso da droga até ficar dependente. E por isso é importante buscar ajuda. E pro CC, né? O Cadê o Cemitério? E por isso é importante buscar ajuda. Eu tive uma experiência de uma mãe que ela percebeu que a filha estava fazendo isso e a forma que ela teve, a reação que ela teve foi bater, né? Foi dar uma surra. E o que acontece? Afasta mais. Afasta mais. O que acontece? Esse procedimento, essa ação desses pais, pode ser que essa criança não se corte mais, porque todos os dias eles vão averiguar. Mas a dor está latente. A causa daquele problema não foi solucionada ainda. Então, provavelmente, ele vai buscar em outras coisas que minimiza essa dor.
Então, Onde pode ir para droga. Exatamente. Então é fundamental, primeiro, descobrir a causa. Né? Por que isso está acontecendo? Dar voz para esse adolescente, não afastá-lo. Adquirir a confiança. Exato. Pode falar, meu filho, eu estou aqui para te ouvir. E nesse momento, Gino, é importante assim, você se perceber qual a influência que eu tenho sobre o meu filho. Né? Porque quando eles são bem pequenininhos, você educa muitas vezes com autoridade, com a sua autoridade. Só que quando ele começa lá com os seus 16, 17 anos, você não vai poder falar mais coisas que você falava lá na primeira infância. Você não vai poder dar aquelas ordens que você dava. Mas se você foi um pai influente, se seu filho acredita em você, né, se ele vai fazer o que você quer pela influência que você tem sobre ele. Né, porque ele acredita em você. Você conquistou. Exatamente. Essa confiança. Exatamente. Dentro das empresas também, a gente trabalha muito com a psicologia organizacional, no meu caso. Dentro das escolas, desde pequeno, já vem essa visão para a criança de ter esse relacionamento interpessoal, de ter esses comportamentos que acabam fazendo a diferença no mercado de trabalho, que para a criança é a escola ainda, né? Sim, é o que nós chamamos de educação emocional. Hoje, na maioria das escolas, está tendo a educação emocional. Porém, eu sempre digo que os pais, as figuras cuidadoras, as figuras parentais próximas, são os maiores treinadores emocionais que existem. Eles transferem identidade e destino para os seus filhos. E hoje as crianças, os professores também precisam ser treinados para transferir essa identidade e destino para os seus alunos, né? Desenvolver projetos para que os alunos internalizem quem realmente eles são. Porque se eles souberem quem eles são, dificilmente eles vão ter dificuldades. O coleguinha até pode falar que ele é feio, né? Pode até fazer alguma coisa com ele que caracteriza bullying. Porém, se ele sabe quem ele é, ele tem uma identidade formada. E isso as figuras parentais pode internalizar neles com palavras de amor, com palavras positivas. Que dá essa confiança, exatamente. Quem você realmente é. Abuso sexual tem muito nas escolas hoje também? A gente consegue identificar, desenvolve alguns projetos onde, vamos supor, se você percebe crianças se cortando, é muito comum, né? A reação... Ser uma causa, pode ser uma causa do abuso, que tem uma dor ali dentro que ele não consegue externar de outra forma. Então, pode ser, né? Não estou dizendo que mas é para a gente ficar atento. Porque pode ser muitas coisas e essa pode ser uma delas. Suilene Campos, pedagoga, psicóloga, com quem eu conversei hoje aqui no Giro Notícias. 1h04. Já passamos, estamos indo embora. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer conversar com você e sucesso no seu trabalho. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma com esses pais, para que eles transfiram identidade e destino para essas crianças, que tanto precisam. 1h04, amanhã às 7 horas, a equipe de jornalismo no Jornal da Hora, 7 horas com Arthur Mário, e às 12 estaremos de volta para mais uma edição do Giro Notícias. Tenham todos uma excelente tarde e até lá. Tchau! Você ouviu na Hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.